Alô? Missionária, você tá vindo? Não, porque eu preciso falar com você. Nossa, eu sei que você falou que vai falar pessoalmente. É porque eu tô confusa. É que veio duas mulheres ontem aqui. E uma falou, ela veio trazer boa notícia. Uma falou pra mim assim, ó. Uma disse que Jesus virá nos salvar. E que temos que ser obedientes à palavra, não só no ouvir, mas no praticar. Que temos que fazer a obra enquanto é dia. E isso falou para eu. Então eu quero, assim, eu gosto de que você me explique, que você explica mais assim, nos mínimos detalhes, né? Isso, tá? A outra falou outra coisa que nem lembro direito. Entendi. Não, a outra, deixa eu lembrar. A outra falou assim, acho que falou assim, ó. Porque Jesus, o outro falou assim, ó, Jesus está às portas. E com ele, o dia do juízo final. Aí queria que você falasse, me explicasse direitinho. Isso. Tá bom, explica, missionária. É que eu sou neófita. Ela falou que eu sou neófita. Nova na igreja. Entendeu? Aí por isso que eu preciso de muita explicação, para me entender direitinho. Tá? Tá bom. Te espero. Ok, minha irmã, pode deixar, tô chegando aí, ó. Nós somos o sal e luz, entendeu? Tô chegando aí pra gente esclarecer esse culto racional, essa evangelização aí nacional, entendeu? Porque a gente precisa assim, se desconfundir. Muita informação, vamos por parte, entendeu? Vamos por parte que a gente chega lá. Isso, tem que ter conhecimento. Lembra lá, Oséias 4:6? O povo de Israel foi destruído. Porque faltou conhecimento. Mas a gente não, a gente busca conhecimento. Entendeu? Tô chegando aí, ó. Pai. Entendi. Então nós vamos responder, né, assim, concluir, né, fazer um resumo, não podemos nos estender muito. Responder então que, no caso, a menina que estava te evangelizando, eu entendi, disse que entendi, que Jesus virá nos salvar. Falou que Jesus virá nos salvar. Então a gente precisa entender por parte, né? Então, você falou que mandou para mim que ela disse que Jesus virá nos salvar, que temos que ser obediente à palavra, não só no ouvir, mas no praticar, que temos que fazer a obra enquanto é dia. Não é isso que você quer para a gente destrinchar? Então vamos por parte, né? Primeiro, né? Ela disse que Jesus virá nos salvar. Então, primeiro vamos entender que, por parte, primeiro que estamos falando de Jesus de Nazaré, ele já veio e salvou, não é verdade? Vamos entender por parte. Ele já veio e salvou. Salvou a quem? Né? Ele salvou a Israel, porque foi a promessa de Isaías 61. Você vai lá e lê, entendeu? Isaías 60, você lê Isaías 60 todo, Isaías 61. Então, ele veio. Então, a Colossenses 1:13, parece que fala que ele já transportou, né? Que é Israel, não é verdade? Das trevas para o reino do seu amor. Então, ele já veio, né? Para quem? Para Israel, não é verdade? Então, preste atenção, a gente tem que entender por parte do que você me disse aqui. Ela disse que Jesus virá, né? Então, vamos, como está escrito, porque aqui está falando, ela disse que nós temos que praticar a palavra no ouvir, né? E no praticar. Então, nós temos que ser obedientes à palavra. Então, sendo obediente à palavra, vamos nos prender à palavra, né? Então, quando diz Jesus virá nos salvar, temos que não futurizar, né? Então, no caso, não é Jesus virá. No caso aqui, se for o Jesus de Nazaré, né? Acreditamos que Jesus de Nazaré já veio.
Então, Jesus de Nazaré, ele já veio e ele já salvou. Mateus 15, 24 diz que ele veio somente para Israel. Mateus 10, 5, ali, Jesus manda os discípulos pregar para quem? Para Israel, para as ovelhas perdidas da casa do Pai. A casa do Pai é Jerusalém, o templo de Jerusalém, né? A casa do tesouro, onde o sacerdócio era, né, os da lei, né? Levi, né? Os levíticos. Então, só você ler lá o livro de Levítico. Então, era o sacerdócio levítico, né? Presta atenção. Então, nós temos que ir por parte. Né? Jesus já veio, que Jesus era da tribo de Judá, por isso que ele disse lá para a mulher samaritana, né? Que a salvação vem dos judeus, né? Não que Levi não seja também judeu, mas acontece que nós sabemos que o reino dividido, né? As 10 tribos era Israel e as 2 tribos, a tribo de Judá. E Jesus veio, né, da tribo de Judá, não é verdade? E então foi eliminado o sacerdócio de Levi. Por quê? Porque ele veio para os perdidos da casa do Pai, que era Israel, porque na divisão, né? Porque eles todos eram filhos de Jacó, não é verdade? Todos. Mas na divisão depois da morte de Salomão, o reino do norte, ele criou outros deuses, né? Outros templos, né? E outros reis. Então, eles quiseram ter vida própria, e sabemos que da história que eles foi destruído, né? Destruído. Assim como quando foi ali a invasão dos assírios, né? Então, assim, dispersou todos eles, né? Então, é isso. Mas não estamos aqui para nos prender, queremos entender o conceito de salvação. Então, há vários conceitos de salvação, né? Como que as pessoas salvam e por que salvam? Alguém que está em perigo. Então, sabemos que Jesus de Nazaré veio para salvar a Israel, não é verdade? Da grande tribulação que iria haver, né? E quando seria a tribulação? É só ler Mateus 24 todo com entendimento, né? Quando chegasse o período da derrubada, né, do Templo de Jerusalém, né? Porque sabemos que os romanos ali invadiu, né? E derrubou o Templo de Jerusalém, né? Derrubou o Templo de Jerusalém, né? Não é no ano 70, não é em 1970, não. Isso é nos anos 70, né? Depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. Então foi assim concluído tudo a profecia de Jesus. O templo não ficou pedra sobre pedra, porque era necessário, né? Toda a Bíblia, ela estava num período que o templo estava arribado, né? E era ali o templo da lei, não é verdade? O templo até ali. Então, até nós entendemos muito quando nós lemos direitinho o livro todo de Hebreus, né? E também o livro de Flávio Josefo, que fala sobre as guerras, né? As guerras dos hebreus, não é verdade? Então, a gente consegue compreender tudo. Porque toda a tribulação, tudo que foi falado pelo profeta Daniel, né? Pelo profeta Daniel, me parece que em Mateus 24, me parece, no versículo 15, até fala sobre isso. Mateus 24, deixa eu ver aqui. Mateus 24, 15, fala sobre isso, porque o profeta Daniel, ele foi antes de Jesus de Nazaré, não é isso? Então, Jesus ainda ia vir, não é verdade? Presta atenção. Então, ele até falou aqui no versículo 15, diz que vem a grande tribulação. Então, presta atenção, está escrito assim, ó, quando, pois, está lá no livro de Daniel, me parece que é no capítulo 9, versículo 26, 27, por ali. O profeta Daniel, ele fala sobre a desolação, tudo que iria acontecer, né? Jesus ainda não tinha vindo, né? Então, quando Jesus vem, Jesus ali confirma, né? Ali em Mateus 24, né? Verdade?
tudo aquilo que depois da morte de Jesus realmente aconteceu, não é verdade? Presta atenção. Me parece que lá em Zacarias 3:9 também tem essa profecia do Jesus que iria vir, né? Ia derrubar o templo em 3 dias, não é verdade? Então aqui, ó, está escrito a grande tribulação, ó, quando, pois, vocês virem sitiado, né? Sitiado no lugar santo. O lugar santo é o quê? É na graça ou é na lei? Né? Então o templo estava ainda arribado. Então ele está falando aqui, ó. Quando, pois, vocês virem sitiado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, né? Então, Hebreus 1:1. Então, era Deus que falava através dos profetas. Então, Deus falou através do profeta Daniel tudo que iria acontecer, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente, não é verdade? Então, preste atenção. Então, ele diz assim, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, né? Quem lê, entenda que quando o profeta Daniel profetizou, Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo. Então, por isso ele a palavra virá, né? Virá. Então, em todos os livros, né? Miqueias, todos os livros, todos os profetas falam do Messias que iria vir, né? Até Isaías, não é verdade? Então, Malaquias, não é verdade? Então, Malaquias mesmo foi 400 anos antes de Jesus de Nazaré. Então, todos esses livros, né, fala de um Jesus que iria vir, mas o Jesus já veio, pelo menos nós sabemos da história, né, que ele veio. Então, aqui ele diz assim, ó, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas e de que as amamentarem naqueles dias, né, isso você lendo o livro de Flávio José vai entender, entendeu? Presta atenção. Porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Preste atenção, né? Então, o que nós estamos lendo aconteceu em 70 DC. Preste atenção, olha o que está escrito. Até agora e nunca, nunca mais, jamais haverá. Então, o que aconteceu no ano 70 não vai haver mais, pelo menos o que está escrito, né? Eu lembrei agora também lá do livro lá em Gênesis, não estou lembrado aonde, mas também que Deus fala com Abraão que, né, que não vai mais destruir a terra, né? Tem uma passagem lá que ele fala. E também Eclesiastes 1:4, né? 1:4. Desculpa, gente, que eu passa os carros na rua, vou te contar. Então, lembramos também que Eclesiastes 1, versículo 4, diz que gerações vêm e gerações vai, né? Mas a terra permanece para sempre, entendeu? Então, em Mateus 24:34, quando Jesus está profetizando ali a derrubada do templo, que não é fim de mundo, aí ele fala, né? Ele fala sobre isso. Em verdade lhe digo que não passará esta geração, tá vendo? Então geração vem, geração vai. Então tudo aquilo que foi falado em grande tribulação, de falar de Mateus 24, que é a derrubada do templo e o fim, não são duas coisas, entendeu? É o resgate, né? Por isso que Jesus veio para libertar os cativos, aí 61. Então ele é resgate, né? Presta atenção, hein? E juízo, separar bodes e ovelhas, não é verdade? Mas quando seria? Naquela geração, na geração de Jesus de Nazaré. Não foi ele o Cordeiro Santo? Não foi ele que veio pagar o preço? Não foi ele que falou que estava consumado? Hein? Preste atenção, hein? Por isso que ele falou, eis que estou à porta e bato, né? Apocalipse 3:20, entendeu? A porta, porque ele era a graça, ele era a misericórdia, ele era o socorro bem presente, para salvar a muitos o quê? Por fé, entendeu? Então nós temos que entender, né? Jesus disse no livro de João, lá em João me parece 10, 7, 9, por ali, entendeu? Ele fala, eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Por que quer dizer isso, gente? Pelo amor de Deus,
entendeu? Ele é a misericórdia, o favor imerecido, entendeu? Ele é a graça, ele é o evangelho eterno, entendeu? Depois dele não teve outro e não vai haver outro. E ele, na cruz, ele concluiu, ele não é de obras mortas. A nossa obra é anunciar esta fé uns aos outros, entendeu? É anunciar esta fé uns aos outros. Nós, simplesmente isso. Quando nós lemos, né, Gálatas 2, quando nós lemos Gálatas 2, nós entendemos isso, nós somos inteligentes, né? Que não é obra, não é ritual, não é tradição, não é... O que nós fazemos aqui na Terra, na religiosidade, é para nós mesmos, uns para o outro, é comunidade, é comunhão, amar o próximo com a gente mesmo, viver em comunhão, né? Aqui em Gálatas, né, em Gálatas 2, vou ler Gálatas 2, versículo 21, fala assim, ó, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu, o quê? Em vão, né? Ele veio e cumpriu a lei, trouxe a graça, então ele era a porta, então ele falou, eis que eu estou à porta e bato, porque quando ele veio naquela dispensação da lei, né, era a graça que estava batendo na porta para entrar, e entrou, entendeu? Presta atenção, menino, é só isso. Então a gente tem que entender a linguagem de figura, entender as coisas, entendeu? Para a gente poder passar, para poder a gente compartilhar uns com os outros, não ficar metendo medo, né? Porque a menina falou para mim que a moça falou assim, vou abrir a palavra para o Evangelho. Ela ficou toda feliz, né? Abriu o Evangelho. Eu abri em Deuteronômio, presta atenção, abriu em Deuteronômio 28 e falou de bênçãos e maldição, né? Isso é falta de juízo, né? Não digo conhecimento, porque hoje em dia não, né? Nós todos podemos apresentar a Deus como obreiro aprovado, não é verdade? Porque Deus distribuiu dons, né? Que as pessoas pegam como título, né? Mas isso aí é coisa terrena. Deus repartiu dons para nós entendermos, viver e entendermos, não somente no ouvir, mas no praticar, no culto racional, né? Que é o entendimento, não viver só de oba-oba, não é verdade? De religiosidade. Tanto é que Mateus 7:22, eu fiz maravilha no seu nome, eu curei no seu nome, mas não adianta, entendeu? Não precisa ser só religioso, nós precisamos entender, né, compreender, né, aquele dono, criador da nossa vida, aquele que é o nosso fôlego de vida, né? Por isso somos almas viventes. Presta atenção. Então, aqui em Efésios 2, também, Efésios 2, 8, diz assim, ó, porque pela graça vocês são salvos mediante o que? A fé. Então, já sois salvos. Está falando com quem? Com aqueles que viviam na lei, né? E nós somos enxertados no amor, né? Ali na cruz, porque o fim da lei foi Cristo. Romanos 10, vocês lêem de 1 até o 4, né? Ali que fala que eles não tinham entendimento, não é verdade? E se vocês lerem Gálatas 2 todos, vocês vão entender, né? Que eles eram os circuncisos, os da aliança, né, daquela aliança ali, né, do sacerdócio levítico, mas nós não nascemos no sacerdócio levítico, nós nascemos no sacerdócio de Cristo, entendeu? Então nós já nascemos no reino de Deus, no reino eterno, no evangelho eterno, que não revoga, não renova, porque Deus é soberano, né? Se nós renovarmos a aliança com Cristo, né? Quem é soberano na história? Presta atenção, hein? Então, porque pela graça, agora versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, né? Para as boas obras, as que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a nossa obra é isso, é compartilhar com humildade, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né? E se converter dos seus maus
caminhos, entendeu? Aí então eu virei. Eu vou falar apartai-vos de mim, eu vou ouvir, entendeu? Preste atenção, porque Deus não pode assinar embaixo, né, coisas que é terrenas, né? Ele disse lá em Marcos 7, né? Ele disse lá em Marcos 7, bem profetizou Isaías a vosso respeito, né? Hipócritas, não é verdade? Então, nós temos que compreender Jesus e a tradição dos anciões. Então, Jesus não está nem aí para a tradição de homens, para rituais, né? Para costumes, né? Porque o homem religioso, ele anda muito em costumes. Costumes dos antigos, costumes de religião, costumes disso, costumes daquilo. Mas nós não estamos no tempo de costume, se acostumar com o costume do outro, não é verdade? Então é isso, há vários conceitos de salvação, né? Então nós somos salvos pela fé todos os dias, né? Porque nós estamos vivendo já a graça de Deus. Então, para finalizar, temos que ter esse entendimento, que lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo ali 54, por ali, Jesus, ali, né, o Paulo fala, né, da palavra que Jesus disse assim, que o último inimigo, né, foi vencido, né? Porque me parece que em 1 Coríntios 15, versículo 26, me parece, fala que o último inimigo a ser vencido seria a morte, e ele venceu a morte na cruz. Então, da cruz para cá, nós estamos no evangelho eterno, por isso, entendeu? Porque se o último inimigo foi vencido, os outros foram, né? Porque se ele falasse foi o primeiro inimigo ou o inimigo do meio, não. Foi o último inimigo, entendeu? Então, convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam. Eu estou lendo Marcos 7 para poder finalizar, né? Ele disse assim no versículo 14, convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam. Precisa entender. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Então, muitas vezes a gente só tem roupagem, né? Mas às vezes, quando é preciso a gente pôr bons frutos, né? Fluir bons frutos, a gente às vezes espere veneno, né? Muitas vezes nas atitudes ou no que a gente fala. Então, nós temos que entender que temos que ter o culto racional, né? Transformar a mente o quê? A mente de Cristo. Então, finalizando mesmo, vamos finalizar mesmo, né? Eu gosto sempre de procurar Deixa eu ver aqui em Lucas, para a gente, no finalzinho de Lucas, eu tenho uma palavra que eu estou tentando me lembrar aqui. Eu sei que está no final de Lucas, acho que é Lucas 22. Acho que eu estou achando, hein, para a gente finalizar. Lucas 22, versículo 31, né? Lembra que Jesus edificou a igreja da circuncisão, a Pedro, porque a Paulo foi os incircuncisos do qual nós fomos enxertados, entendeu? Presta atenção. Não, nós não temos nada a ver com as coisas de Israel, entendeu? Religiosidade aí, entendeu? Até hoje fica sustentando Jerusalém já foi derrubada por Jesus. Se alguém, né, costurou o véu, não foi Cristo, porque ele rasgou o véu. Então temos livre acesso ao trono da graça, né? Atos 17, vai lá e lê, versículo 24, 25, ele não habita em templos feitos por mãos, né? Então foi preciso derrubar o templo de Jerusalém para se crescer no templo que? Pela fé, que é o templo espiritual, entendeu? Então Pedro é avisado, versículo 31 do capítulo 22 de Lucas.
Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Né? Tem versão que fala assim: Pedro, quando você se converter de verdade, recomende a seus irmãos. Entendeu? Preste atenção. Vamos ficar com essa palavra por hoje, né? E não se esqueça de curtir os nossos vídeos, comentar, se inscrever e compartilhar, tá bom? Beijo no coração, obrigado e vamos curtir. Vai aí agora, rapidinho, e curte nossos vídeos. Beijo no coração. Até o próximo. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva.